Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais um conteúdo, né? Para mais um tópico dentro da nossa disciplina, a biomecânica, e vamos direto para uma definição do que vem a ser a biomecânica, né? Segundo o senhor Amádio. Disciplina entre as ciências derivadas das ciências naturais que se ocupa com análises físicas de sistemas biológicos, consequentemente, análises físicas de movimentos. Então a gente pode também acrescentar e observar, né, perceber que é uma disciplina que ela vai ser uma disciplina multidisciplinar, né? Nós vamos ter muita coisa de física, de cálculo. Quem queria correr da física, do cálculo e correu para biologia, não sei se fez uma boa escolha, tá ok? Já a senhora Sônia Correia nos apresenta uma outra definição, também muito interessante. A biomecânica descreve, analisa e modela, isso aqui é interessante, ela modela matematicamente os sistemas biológicos, com o propósito de explicar como as formas de movimento dos corpos dos seres vivos acontecem na natureza e a partir de parâmetros cinemáticos e dinâmicos. Mais uma vez, como eu comentei, está aí a física presente, né? Aquela nossa física, nós não vamos nos aprofundar demais na física, não precisa de uma física muito profunda para essa análise biomecânica, porém a parte que nós vimos lá no segundo grau de cinemática e dinâmica vai ser de extrema importância, né? Nesse slide, por exemplo, nós temos a definição, né, de onde é aplicada e quem utiliza essa matéria que nós vamos estudar. Ó, essa definição serve, por exemplo, para o dentista que estuda as forças que devem ser exercidas pelo aparelho dental sobre os dentes do indivíduo, de modo a colocá-los no lugar correto, né? Vai ajudar ele a estudar ali o torque que ele vai ter que aplicar. É uma coisa bem mecânica aplicada ao estudo da biologia, né? Nessa relação é, do, do nosso do corpo, no caso aqui, né? Do ser humano. O ortopedista que analisa as forças exercidas sobre os ossos de um indivíduo de modo a recomendar uma prótese. Importante também, eu tenho uma prótese no braço e cheio de parafusos, cheio de sustentações, que provavelmente foram calculadas para o esforço que eu vou fazer depois da, da cirurgia, né? O esforço que eu tenho que suportar com o meu braço no meu dia a dia, né? Mas isso é uma história pessoal. O biólogo que estuda as forças e energias geradas por animais para que estes possam se locomover. Muito utilizada, né? O engenheiro que estuda as forças geradas em diversos movimentos de modo a adaptar o mobiliário. Essa aqui, todos esses estão relacionados à biomecânica. Eu diria mais, né? Eu adicionaria além dessas aqui na área esportiva, né, que eu gosto muito. é, a biomecânica, ela hoje é fundamental. Ela utiliza aparelhos, sensores. é, a Austrália, por exemplo, tem uma universidade que trabalha com os atletas e faz um estudo biomecânico minucioso dos nadadores, da mecânica do movimento do nadador, e de demais atletas. Então, hoje no esporte, a ciência, a biomecânica, a fisiologia do exercício está muito
avançada, né? E por isso os resultados têm sido cada vez melhores, ok? Bom, o atual desenvolvimento da biomecânica é expresso pelos novos procedimentos técnicos de investigação. Nos últimos anos, o progresso das técnicas de medição, armazenamento e processamento dos dados contribui enormemente para a análise do movimento. Foi o que eu comentei, principalmente no esporte, né? Que demanda resultados menores, digamos, e, e, e com mais efeito, né? E tem retorno financeiro, facilita, né? Quando você cruza a economia, a parte financeira com o resultado científico, acaba acelerando as coisas, né? Para o desenvolvimento científico, né? Então, continuando, a biomecânica é uma ciência multidisciplinar, como já foi dito, né? Levando-se em consideração cada disciplina que compõe esse espectro, que investiga o movimento humano e de outros seres vivos. Além da biomecânica, fazem parte desse campo de estudo e de pesquisa outras importantes disciplinas, como a antropometria, é um trava-língua danado, né? E a neurofisiologia. A antropometria é a ramificação, né, da biomecânica que estuda a medição dos membros, das divisões humanas, né? Ó, eu tenho também até aqui uma definição melhor. As medições físicas, tá? Para ser mais preciso, as medições físicas, a altura, a largura do ombro, seria o alfaiate aí da biomecânica. A neurofisiologia é a parte de comando muscular, né? A parte cerebral e das suas subdivisões que comanda todas as ações, né? Nos seres vivos. A fisiologia geral é a parte que gera energia ou gasto energético para que essas ações aconteçam, esses movimentos, né? Como já vimos nas definições, a biomecânica trata muito de movimento, né? De esforço físico e tudo mais, mesmo que não haja movimento, nós vamos ver mais à frente. A bioquímica, que é também essa conversão, aqui, fisiologia é o gasto da energia, né? A bioquímica em si é qual o material que é a energia, né? O que compõe a energia, o que vai se transformar em energia para o organismo, qual o resultado depois do exercício, qual é o resultado dessa energia, nós vamos ver isso aí. O ensino do movimento, a física mecânica, como já vimos, né? Matemática, a eletrônica hoje muito presente, como eu comentei, nos grandes centros de estudo de biomecânica, principalmente voltada para o esporte. Instrumentação e processamento dos sinais, né? Aí entra a eletrônica no final aqui pesada, que a gente precisa para isso tudo, né? O avanço nos sensores, nos materiais, nos ajudou muito a ter isso aqui, ó. E na computação, claro, né? A ter essa parte final aqui. Então, vamos lá. Quanto ao estudo da biomecânica, nós temos, ela pode ser dividida em a biomecânica interna, voltada à compreensão das forças internas relacionadas às estruturas articulares, musculares, tendíneas e faciais, tá? Aqui são dos tendões faciais, só clareando para
para quem não tem o conhecimento, é uma espécie de uma rede, uma teia que envolve o músculo, tá? E ela está sempre presente no corpo todo, tá? É uma teia interna, uma espécie de uma teia, tá? Uma rede. A biomecânica externa, voltada à compreensão das forças geradas pelo corpo e observadas externamente no organismo. Digamos que a biomecânica interna, vamos entender como se fosse dos órgãos internos, né? E da parte interna. Por exemplo, o músculo, quando ele está fazendo o movimento do braço, por exemplo, isso aí a gente está tratando. Se eu for calcular a, a parte do músculo, eu estou falando da biomecânica interna. Se eu for pensar no movimento do braço, eu estou falando da biomecânica externa, ok? Que é voltada à compreensão das forças geradas pelo corpo, né? Quando eu empurro alguma coisa, estou gerando uma força sobre esse corpo, estou fazendo um trabalho ali. Então isso é a biomecânica externa. A interna é quando eu estou estudando o que fez aquilo acontecer, tá ok?